Eu sou Regina, do Grupo Espírita Razim. Em virtude dos tempos difíceis que estamos passando, a casa não está aberta ao público nesse momento, mas as nossas atividades das pessoas que são voluntárias, trabalhadoras da casa, continuam. E hoje seria o dia do nosso atendimento de passes, não é? Nós vamos gravar a palestra que vai falar sobre o egoísmo. Vai ficar à disposição, quem desejar ouvir, pode ouvir na hora que se sentir mais tranquilo, não é? Então, primeiramente, nós vamos tranquilizar os nossos corações e pensamentos. Vamos nos deixando abraçar pelo nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha por todos os dias, todas as noites da nossa encarnação e às vezes por muitas encarnações, alegrando-se com as nossas vitórias, sofrendo com as nossas derrotas, mas incansavelmente nos fortalecendo, nos intuindo e encorajando. Vamos nos ligando também ao venerável Razim, patrono desta casa, que nos abraça e nos dá a oportunidade de estar aqui nesse momento, ouvindo estas palavras de Jesus e refletindo, porque as palavras de Jesus precisam ser ouvidas durante toda a nossa vida praticamente, porque para nós é difícil compreender, mesmo que o texto seja simples, a profundidade do ensinamento é muito complexa e nós vamos aperfeiçoando conforme vamos amadurecendo na nossa vida. Então, nesse momento, recebendo o abraço desse amigo Razim que está ao nosso lado, ao lado de todos nós. Vamos também recebendo o abraço amigo de Maria, nossa mãe querida, pedindo a ela que fortaleça os nossos passos diante de todas as dificuldades, diante dos caminhos que precisamos trilhar com serenidade, porque nenhum de nós está à toa e nem por acaso perdido numa curva da vida. Nós estamos vivendo esse momento e recebendo o apoio de toda a espiritualidade e principalmente de Maria, que como mãe amorosa não abandona nenhum dos seus filhos. Vamos recebendo o abraço também do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ajude a compreender a profundidade das suas mensagens, para que este momento de provação seja mais breve, assim como tantos outros na nossa vida. E elevando o pensamento ao Pai, agradecemos a oportunidade de, nestes dias tão difíceis, estar caminhando para o entendimento e para o esclarecimento que acontecerão certamente ao final desse momento de provação. Que o nosso Pai nos abrace, nos acompanhe e que nós possamos nos fazer ao seu lado, assim como Ele está do nosso lado o tempo todo. Então, esta mensagem que fala do egoísmo, em primeiro lugar, é muito difícil a gente identificar o que é o egoísmo, né? A gente consegue identificar muito bem nos outros, não é? A gente acha que consegue. Mas em nós mesmos, que é o principal, é levantar as questões e as nossas potencialidades e os nossos limites, mas cada um para si, porque nós não estamos aqui para moralizar a humanidade, mas para moralizar a nós mesmos.
Cada um de nós é responsável pelos próprios atos, não pelos atos dos outros. Então, sendo assim, é difícil para nós identificar dentro de nós mesmos o que é o egoísmo. Mas a gente tem algumas pistas, não é? Algumas dicas. Por exemplo, se a gente pratica a caridade sem julgamento e sem olhar a quem é, se a pessoa é merecedora, ou se a pessoa é bonita ou feia, ou se está num cargo bom ou ruim, ou se tem as próprias condições ou não tem, fazer aquilo que está ao nosso alcance na hora que esta circunstância se apresenta, e praticar essa caridade, muito provavelmente nós estamos nos distanciando um pouco do egoísmo que está dentro de nós, não é? Uma outra condição que a gente pode pensar se nós estamos mais perto de ter um grande egoísmo dentro de nós ou não, é o grau de sensibilidade que a gente tem para o sofrimento do outro. Então, às vezes, a gente vê um amigo, um parente, um familiar, e a gente sofre bastante de ver suas dificuldades, ou esse amigo passar por uma doença, ou um familiar ter perdas financeiras, ou um outro amigo querido está passando um processo de separação ou de luto em família, não é? Nós temos grande sensibilidade. Agora, se a gente vê um estranho passar por esse problema, se de repente a gente liga a TV e vê aquela figura trágica daqueles hospitais repletos de gente e daqueles médicos, enfermeiros, tratando incansavelmente as pessoas, ou se a gente olha pela janela nesse momento, porque é o que podemos fazer, não é? E vemos as ruas cheias dos amigos que se ocupam com a limpeza das ruas, uma coisa tão... Imagine se todo esse tempo que nós estamos em casa, quase um mês, se a gente produzisse o lixo e fosse amontoando, não precisaria nem ser dentro de casa, que fosse na porta de casa e ninguém fosse recolher. Como nós estaríamos? Provavelmente com mais insetos e outros vírus e vermes e tudo mais nas nossas casas. E a gente olha aqueles irmãos passando e recolhendo o lixo e a gente às vezes não sente nada. E eles são pessoas que deixaram as suas famílias em casa, muitas vezes seus filhos, seus pais idosos, para fazer a limpeza das ruas, das casas que são nossas, não é? E será que nós temos para com eles um sentimento de sensibilidade, que nós sofremos por essa circunstância, ou nós nem reparamos que é uma pessoa que está fazendo isso, e necessitada, e vai voltar para casa com medo, como nós estamos, porém estamos no quentinho do nosso lar. E esses irmãos estão na rua, passando por todos os tipos de situações, depois enfrentar uma condução muito cheia, onde alguns podem estar gripados e resfriados e com outros problemas. Será que nós somos sensíveis a este sofrimento que está acontecendo? Se nós somos, provavelmente estamos mais distantes de uma quantidade grande de egoísmo dentro de nós, não é? Porque estamos caminhando para o lado da fraternidade. Então, são detalhes pequenos do nosso dia que nós podemos rever. Por exemplo, o nosso vizinho. A gente julga o nosso vizinho, a gente julga os outros, julga os estranhos, não é? Julgamos os políticos, não temos nem ideia do que acontece dentro das esferas políticas, vemos pequenos lampejos.
e às vezes nos arvoramos em combater alguns, em defender outros, será que julgamos adequadamente ou nos colocamos logo bradando em favor desse ou daquele? Se nós fazemos isso, provavelmente nós estamos mais perto de uma grande quantidade de egoísmo dentro de nós e mais distantes da caridade. Porque todos os irmãos, em qualquer cargo que estejam, estão cumprindo sim uma aprovação. Então, não importa o nome da pessoa que esteja lá, nem o que ele está fazendo. Importa que nós façamos nossa oração para que a melhor intuição tome conta destes irmãos que têm tão grande responsabilidade neste momento. E assim, se nós vamos pensando em nós, será que nós damos o melhor exemplo? Ou será que nós cobramos do outro e esquecemos de dar o melhor exemplo? Porque se nós temos mais caridade dentro de nós do que egoísmo, nós vamos nos preocupar mais em oferecer o nosso exemplo, que ele vai ser não para demonstrar alguma coisa aparente como uma maquiagem, mas por ser alguma verdade do nosso próprio coração. Então, se nós damos um bom exemplo, um exemplo de caridade sincera e honesta, provavelmente nós estamos mais distantes do egoísmo e mais a caminho do amor, que é o nosso objetivo maior. Todos os sentimentos bons, eles tendem a nos conduzir para o sentimento maior de amor, de serenidade e de fraternidade, não é? Então, é importante que a gente pense como que estamos olhando para o outro e como o outro está olhando para nós. Obviamente, se nós fazemos o melhor e damos o nosso melhor, não importa o olhar de crítica ou de desdém que o outro possa nos dar, porque dentro do nosso coração existe o compromisso com a verdade e com a justiça, em cada dia, em cada momento, em cada situação. Então, sem a caridade, sem a prática da caridade, não há tranquilidade, nem no nosso coração, nem na vida social. Imagine nos dias de hoje, as pessoas precisam da fraternidade, a quantidade de moradores de rua, de doentes sem lar, sem teto já era enorme. Agora, então, como estarão? Como estarão esses irmãos necessitando de tudo? De segurança, de força, com os hospitais lotados? Se estiverem passando por algum problema de saúde, quem os socorrerá? Então, nesse momento, a gente vê também várias instituições se movimentando e muito, e todos os dias, coletando alimentos, gêneros, roupas, doando, e é alguém que empresta o seu transporte, e é outra pessoa que empresta as suas roupas, os seus alimentos, a sua água. Moradores de rua não têm água, uma vez que os parques estão fechados, não tem água para beber. Não é? E como comprar se também não tem valores, não tem dinheiro, não é? Então é uma luta incessante pela qual todos nós estamos passando e desejamos e aspiramos e pedimos e sabemos que sairemos desta situação muito melhores do que quando entramos e que assim o Pai nos alargue as possibilidades de fraternidade, as possibilidades de caridade e diminua em nós esta chaga do egoísmo que anda de mãos dadas com o orgulho e a vaidade. Que a gente consiga sair desta situação um pouco melhores e respeitando
o outro, ou pelo menos olhando para o outro como olhamos para o espelho. Queremos as melhores coisas do espelho, não é? Mas será que queremos o melhor para aqueles que cruzam o nosso caminho todos os dias? Às vezes nem enxergamos quem são as pessoas, não é? Então, que o Pai nos abençoe nessa noite, nos abrace fortemente e pedimos a Ele que possamos caminhar um pouco no sentido da caridade e da fraternidade, deixando de lado muito do egoísmo que existe dentro de nós. Graças a Deus. E fazemos então vibrações por todos os doentes, todos aqueles que se encontram perdidos em todo o nosso planeta, distantes da figura do Mestre, da figura do Criador do Universo, do Pai Maior, e todos aqueles que buscam aleatoriamente, de cá para lá, um abrigo, um lugar seguro, ou um hospital, ou um lar, ou seja lá o que for que os traga um pouco de conforto, que consigam receber do alto este fortalecimento. Também pedindo que o Pai ajude a todos os nossos vizinhos de território, os governantes, políticos e religiosos, todas as famílias, todos os seres humanos, que ajude a nós mesmos, que o nosso coração cresça em amor, em verdade, em sabedoria, em caridade e em fortalecimento. Assim, de mãos dadas, como se cada um de nós desse as mãos e fizesse uma enorme corrente ao redor do nosso planeta Terra, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que as bênçãos do alto, a força, a coragem, a boa saúde e a boa inspiração nos envolva a todos, agora e sempre. Graças a Deus.